Agora, falando ainda sobre assuntos e temas internacionais, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que novas medidas podem ser anunciadas na próxima semana em função da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao canal americano Fox News, ele se referiu aos ministros do Supremo Tribunal Federal como juízes ativistas, disse, sem citar nominalmente Alexandre de Moraes, que um magistrado tentou impor reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos. E aí, Bruno Musa, eu quero entender se há algum tipo mais de sanção ou situação que possa escalar a partir desse discurso de Marco Rubio. E até quando isso vai durar, né? Bom, eu acho que está muito claro que sim, né? E é muito difícil você começar a duvidar do que eles estão falando. Afinal de contas, mesmo que a conta-gotas, algumas coisas estão acontecendo. Eu espero que isso fique no âmbito pessoal, né? Como eu falei aqui, eu tenho todas as críticas ao momento atual do Brasil, dos excessos do judiciário, da falta de respeito à própria Constituição. Trago isso para o meu tema aqui, ou seja, aqui da minha empresa, como é que está difícil lidar com a parte de investimento dos clientes, uma série de pessoas mandando dinheiro para fora. Isso justamente tem a ver com a falta de previsibilidade das regras. Então, eu acho que tudo isso deverá continuar ainda por um bom tempo. Ainda mais se o Brasil não endereçar justamente a comunicação que eles estão fazendo. Volto naquilo que eu estava falando ali para o Piperno, que foi a minha opinião de gerenciamento de riscos. O que é que nós queremos? Veja, se forem sanções apenas na pessoa física, Magnitsky, para aqueles que praticaram os excessos dentro da justiça, é uma coisa. Se isso estender para determinados bancos e os bancos começarem a tentar retaliar, que eu duvido isso muito. Lembra, no primeiro dia que saiu a notícia, os bancos perderam 42 bilhões em valor de mercado, e não adianta dizer que isso é só no mercado, isso afeta o dia a dia das pessoas. Se o banco não conseguir mais fazer as suas operações básicas, afeta o dia a dia do brasileiro, tá? E não precisa ser só o brasileiro que mantém investimento lá fora. Então, tudo isso deve continuar escalando, principalmente se não endereçarmos um canal de comunicação mais efetivo e mais eficiente com o próprio Estados Unidos. Está muito claro aqui a relação que eles falam. Envolve uma série de coisas, como já falamos aqui exaustivamente. A geopolítica, a própria liberdade, a China, o Brasil se aliando muito mais à China e sendo um representante importante aqui nas Américas, um campo de influência dos Estados Unidos. Então, acredito que sim, Evandro. Se não endereçarmos uma comunicação, um canal de comunicação eficiente, e veja aqui do que foi feito até agora, nada adiantou, realmente a situação ela pode escalar e será sentida pelos brasileiros, por todos nós, na rua, no nosso dia a dia. Qual que é a tua avaliação, Gani? Não, é possível escalar, sim. Talvez a escalada da tal lei Magnitsky, você viu que agora eu falo corretamente sempre. Já falei, treinei russo, né? Depois de falar da Rússia, você desenvolveu bem o russo. Agora, Evandro, é claro que isso pode escalar, sim. A questão é o que o Brasil vai fazer com isso, né? Se o Brasil vai acatar a pressão norte-americana ou não. Mas você acha que dá para o Brasil acatar algum tipo de pressão norte-americana nesse tema? Porque ele é relacionado a uma decisão do judiciário. Não, é exatamente isso que eu ia dizer, né? Não tem nada que o presidente possa fazer e o judiciário também não vai mudar o seu entendimento. Assim como o Musa, eu também sou bastante crítico dos excessos do Poder Judiciário atualmente aqui no Brasil, né? Do não respeito à Constituição, etc. No entanto, eu também acredito que acatar Poder Judiciário, mudar o seu entendimento e deixar isso claro por conta de uma sanção norte-americana, isso abre um precedente perigoso. Vai ter democrata lá estourando champanhe. Por que eu digo isso, Evandro? Porque uma hora, aí saiu o Trump, aí entrou um governo democrata. Falou, opa, o Brasil aceita as nossas pressões, mudanças, né, na justiça. Aí, de repente, lá tem um político de esquerda, alguém do PT preso, exemplo, corrupção e tal. Falou, opa, chega lá o Partido Democrata, a gente quer ele solto, né? Senão vai ter lei aí contra vocês, vai ter sanção. Então, é algo para a gente refletir. As disfunções aqui do Brasil, em última instância, sabe quem é que tem que resolver? O povo brasileiro. Goste ou não. Né? Mas nossas instituições são ruins, então a gente tem que aperfeiçoar nossas instituições. Mas o nosso Congresso é ruim, então a gente tem que votar melhor. Não adianta ficar terceirizando os nossos problemas para o resto do mundo. A gente só vai evoluir enquanto sociedade se a gente mesmo melhorar. E aí, quando eu falo a gente mesmo, é todo mundo, inclusive eu aqui, né? Todo mundo tem que melhorar. Não adianta. Então não vai ter lá o salvador da pátria lá de fora que vai nos salvar aqui. Enfim, não existe isso. Interessante. Bom, enfim, terminei por aqui.
terminou em alta. Fala, Bruno Musa. Um ponto rapidamente, só para complementar isso que o Gani falou. Eu estava lendo um livro esses dias, e esse final de semana, e justamente falava sobre isso. Parece que, como o cérebro do ser humano é feito para evitar a dor no curto prazo, nós não apenas, na média, acreditamos nos políticos, mas nós queremos que eles mintam, porque traz um conforto de curto prazo como se eles fossem os salvadores da pátria. E isso não existe e nunca existirá. Então, enquanto acreditarmos nisso e pedirmos por isso, os políticos eles são um reflexo da sociedade. O caminho está livre para eles mentirem. E quem mente, lembre-se, mentir pouco ou mentir muito, moralidade não existe, portanto, fica muito mais fácil a manipulação. O Alan Gani trouxe uma questão interessante também, que isso pode abrir precedente quando o lado virar. Então, não dá para você pensar em em um alívio apenas num governo de situação, porque é isso, ele só está ocupando aquele cargo, ele não é aquele cargo. E quando ele sair e a situação se opõe, ela pode prejudicar quem lá atrás em algum momento buscou esse tipo de reparação, sanção, apoio de um país lá de fora. Agora, tem uma questão interessante também que o Musa trouxe aqui, Fábio Piperni, que eu queria saber a sua opinião. Porque Donald Trump, desde que reassumiu o posto, ele vinha mandando recados para que os países o procurassem para negociação e assim ele atingisse os seus objetivos sem a necessidade de que aquelas sanções fossem aplicadas. Mas mais recentemente ele de fato tem aplicado muitas de suas promessas. E aí o Musa menciona, eu gostaria de acreditar que isso talvez ficasse só no discurso, mas talvez não mais, porque de fato os Estados Unidos resolveram partir para cima. Você acha que essa é uma situação que possa evoluir ainda mais agora, nesse momento, e principalmente com a proximidade do presidente da República estar em terras norte-americanas? Não é para uma conversa com Donald Trump, mas vai estar lá de qualquer forma. Teremos, sem dúvida, emoções e dificuldades do curto prazo. É ingênuo imaginar que não vai ser assim. Agora, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump passou a enfrentar uma série de dificuldades por conta dessas medidas, inclusive no judiciário. Sim, elas podem cair. Tem gente que foi aos tribunais e, se por acaso elas caírem, ele estará numa situação muito complicada, porque ele vai ter que devolver o que já foi, enfim, cobrado, vai ter uma série de processos. É uma situação extremamente perigosa. Mas mais ou menos o que acontecia na Organização Mundial do Comércio, né? Quando havia um processo, aí o país que perdia depois tinha que ressarcir aquele dinheiro que o outro deixou de ganhar com as taxações e com as medidas econômicas que foram adotadas, né? O problema é ter que ressarcir por decisão da justiça americana. Pois é. Isso é uma outra, isso já é uma questão. Segundo, a vantagem republicana na Câmara dos Representantes na última eleição foi de 220 a 215, muito pequeno. E as pesquisas apontam que hoje a popularidade do presidente Trump está muito baixa, menor, de todos os últimos presidentes. Isso leva os democratas a ter uma grande chance de reverter essa desvantagem nas próximas eleições para a Câmara dos Representantes. Tanto que já estão, inclusive, mudando o tamanho de distrito, estão dando uns tweets capados, especialmente lá no Texas. Olha, o presidente Trump não vai ser presidente para sempre. A lei Magnitsky, tanto o criador, o inspirador jurídico, quanto o deputado que enviou o texto, já disseram que isso é uma aberração. Há uma grande chance de que as sanções caiam em breve. Isso daqui a pouco vai fazer, provavelmente, do ministro Alexandre de Moraes um grande best-seller lá em algum momento. Vai fazer dele um milionário por conta disso.